Olá, tudo bem? Boa noite, está começando agora o Simpasso na TV, aqui pela TV Câmara. Esse é o programa do servidor municipal de Passo Fundo, trazendo então os assuntos do Simpasso para você que se liga aqui no nosso programa. Hoje presentes aqui na bancada, o presidente da Luz e o vice-presidente Jairo. Como é que vão? Tudo bem, da Luz? Boa noite, amigo Guilherme, boa noite, Jairo. Boa noite muito especial a todos os nossos associados do Simpasso e a demais comunidade que sempre prestigia aí o Simpasso na TV. Jairo. É um prazer retornar, Guilherme. Como sempre, a gente tem feito esse debate aqui com a TV Câmara e também com o nosso rádio semanalmente, né? Então, fica aquele abraço para o servidor, já antecipando, e é um prazer retornar aqui sempre. E como eu citei aí na abertura, hoje é dia de falar dos assuntos do Simpasso, porque a gente já tem em mãos aqui o Simpasso Notícias, que é o informativo impresso aí do Simpasso, onde é relatado tudo o que aconteceu já durante esse período de 2018. Então é um material aí caprichado que está sendo entregue pela diretoria nas unidades, lá na nossa sede central, na sede aqui do pátio, para que os servidores e associados tenham em condições de folhear, porque saber, eles já sabem das notícias do que aconteceu aí durante esse ano, pelo menos, aí nessa gestão que está em vigor, né, da Luz? Perfeitamente. Essa forma de trazer a notícia aos nossos servidores, ela foi proposta já de longa data, de muitos e muitos anos, fazer informativos. Lógico que, como você bem colocaste e pontuou com muita propriedade, que o servidor hoje ele acompanha tantas notícias no site, nas áreas sociais, no Facebook, no Instagram, acompanhe todas as notícias do sindicato. Todavia, nós não podemos deixar de essa característica, porque alguns servidores eles gostam de realmente manusear o informativo, ter ele impresso, guardado na sua casa, até para relembrar a questão de conquista, para relembrar as lutas, através de lutas, conquistas. Então, nós não poderíamos tirar essa característica, né, de levar essa informação aos nossos trabalhadores através do informativo. Enquanto a gente vai conversando aqui, a gente vai ter até a oportunidade de apresentar para quem está em casa aí, de uma forma mais próxima da tela aí, o informativo, mas Jairo, então são elencados aqui assuntos que vão desde da real missão do Simpasso, que é a defesa diária do servidor, aquela defesa jurídica também através da assessoria, tem os momentos de lazer, entre tantas outros serviços aí que o Simpasso proporciona hoje para o associado, né? Isso, Guilherme. E para o servidor nosso e para o nosso público também que acompanha os nossos cidadãos passafundenses entenderem um pouquinho o que a gente está fazendo e falando aqui, uma conversa que a gente tem interna, né? Não é só a gente tem que fazer e tem que demonstrar o que foi feito. Sim. Isso é importante para os servidores terem acesso e para as pessoas terem acesso da forma que estão colocando a confiança na diretoria do sindicato, nos servidores do sindicato e como esse serviço... Está vendo na tela agora aqui, ó. Essa é a capa, por exemplo. Isso, como esse serviço está sendo prestado aos nossos associados. Então é importante isso e como tu bem relatou, as notícias mais importantes então estão sintetizadas aqui no primeiro semestre, mais um pouquinho depois do primeiro semestre estão relatadas aqui, informando sempre que o ano não terminou, outras notícias vão acontecer, vai ter outro informativo então até o final do ano, mas sim, a gente vai conversar sobre o informativo e isso que é o que a gente vai sintetizar agora. Bom, Daluz, o que dá para se destacar então de principal desse ano de 2018, que tem sido um ano bem difícil, mas também recompensador por alguns resultados, né, que a atual gestão está conquistando, né? Com certeza, tem muitos feitos aí que nós faltaria tempo para nós destacar aqui alguns avanços que nós conseguimos e um deles que foi preponderante para a gestão, até porque foi proposta nossa de campanha, era a questão da alteração do nosso Estatuto Social da entidade. Isso não foi somente uma proposta nossa, mas vem sendo discutido e aventada essa possibilidade nas últimas
4, 5 eleições para o Simpasso, eram trazidas como propostas, todas as chapas que estavam formadas tinham essa proposta como alteração. Então, assim, já vem de anos essa discussão, todavia de implementação de direito e de fato nunca houve. Então, nós podemos colocar que em torno de 29 a 30 anos agora, quase concluindo 30 anos, de direito, na verdade, nunca houve-se um avanço de alteração do Estatuto Social para deixar, de acordo com o Código Civil de 2002, para deixar de acordo com as normativas apontadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e até para que nós pudéssemos ficar com o nosso Código Sindical do Simpasso, porque cada entidade sindical, ela tem um código, e esse código, ela é que legitima ela, né, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. E desde o ano de 2013, o sindicato já estava com esse código sindical desatualizado, já vinha sofrendo apontamentos e infelizmente não tinham sido avançados. Uma das questões às vezes que as pessoas levam, olha, quando vai se fazer alterações, vai se fazer alterações que condizem com o Estatuto Social, né, as pessoas ficam temerárias em trazer essas discussões, né, mas nós com muita propriedade nos reunimos desde o final de 2016, além de propriedade, conhecimento técnico, arregimentamos uma comissão, discutimos, né, com transparência e demonstrando a real necessidade de fazer essas anuências, essas mudanças, deixando então um estatuto de acordo, inclusive com muitas ações que o sindicato realizava de fato e não tinha de direito, e inclusive até para que tivesse algo juridicamente, e eu falo quando juridicamente em algumas ações promovidas pelo Simpasso, para que nós pudéssemos ter essa legitimidade de proposituras que infelizmente o sindicato vinha e sofreu algumas onerações devido o estatuto não estar em acordo, não estar alterado, e inclusive não tinha a legitimidade de representação de algumas categorias. Cito uma delas como empregados públicos. Nós tínhamos ação que não foi julgado nem o mérito, fomos a recurso de revista para tentar exaurir todos os mecanismos para que nós temos que dar satisfação à categoria. Aconteceu, essa propositura não foi nossa gestão que aconteceu, mas temos que respeitar o que aconteceu lá atrás e temos que dar andamento. Só que poderia ter sido promovido diferente, poderia ser feito ações individuais, porque nós não tínhamos a legitimidade de representação dessa categoria, porque o estatuto não contemplava o que hoje realmente contempla de direito. Então todas essas coisas que de fato aconteciam e não de direito, agora vieram a ser dirimidas no Estatuto Social do Simpasso. E com muita transparência, com muita participação, e isso foi um grande avanço. Um dos grandes avanços que nós podemos citar aqui e registrar, que essa gestão vai ficar no registro, nos anais de registro do sindicato, como a gestão que realmente, né, já teve esse afinco aí para discutir com transparência e demonstrar que tinha pessoas às vezes que vão aumentar tempo de mandato. Não. Realmente a gente vai buscar dirimir as questões pontuais que são de relevâncias e preponderantes às categorias e que são necessárias que haja mudanças e alterações de acordo com a lei. Pois é, né, Jairo? E até eu vi uma servidora quando recebeu aqui o informativo dizendo como passou rápido esse ano já e quanta coisa o sindicato fez, né, pelo servidor, pelo associado. E folheando aqui é essa impressão que se dá, né? Porque a gente vê aqui a database, já passou faz um tempo, mas ela abre novos diálogos aí que estão em andamento, né, até hoje e vão seguir ainda por um bom tempo esse ano. E é interessante que no momento que tu folheia, que tu pega esse material, tu entende que o ano está terminando, mas o exemplo que tu citou é importante, a database.
Terminando mais ou menos, né? Ainda falta um tempinho, né? A database aconteceu então durante o mês de abril, ela iniciou no mês de fevereiro a negociação, passou o mês de março, nós não chegamos no valor que a gente necessitava, teve o caso de greve, a gente teve que fazer esse ano, né, Dalos? Para chegar no denominador comum que não desse perda para os nossos servidores, que foi a reposição inflacionária. E aí, dentro desse contexto, ainda tem a ação judicial que está em andamento, que é a retroatividade da database. Existe a Lei 4116, que diz a data, 4115, que diz a data que é 1º de março. E, novamente, esse ano, ela foi concedida 1º de abril, assim como no ano passado, e essa ação ainda está em andamento. A gente vai falar dela provavelmente no próximo encontro, porque já tem uma decisão aí que a gente vai conversar. Então, sim, a gente encerra uma database, esse processo está em andamento e daqui a pouquinho, Guilherme, como tu disse, inicia-se outra negociação. E só puxando um pouquinho da luz, só falando numa questão do estatuto que passou aqui, foram 2 anos de negociação dentro do sindicato, as comissões todas participaram e lembrando, só para finalizar esse assunto, os servidores se sentiram prestigiados com a forma que esse estatuto foi tratado. E isso que a gente tem que trazer, então, como uma forma de colocar isso em pauta. O servidor se sentiu prestigiado da forma como o assunto foi tratado. Então, são 30 anos que o sindicato estava com o mesmo estatuto, agora em janeiro estava fechando, e a gente fez uma atualização que atendeu todas as categorias. Perfeitamente, Jair. Boas palavras aí que corroboraram aí com essa... uma breve externação que a gente trouxe aí sobre esse avanço do Estatuto. Mas me perdoe, eu também quero corroborar com as tuas palavras quanto a essa ação da retroatividade da database, que tu avocou essa pergunta ao Jairo, só para que os nossos colegas saibam que também foi um avanço. A 4115 disciplinava, então, que a database era a partir de 1º de abril. A partir de 1º de abril. Já no exercício de 2017, nós conseguimos trazer ela em alteração legislativa, através de lei complementar, essa alteração da lei 4115, para que ela viesse a ser a partir de 1º de março. Isso que originou-se, então, essa ação que está em discussão aqui agora. Creio que nos próximos dias aí nós já vamos ter, e a gente já sabe, só estamos esperando que realmente seja publicado. A gente já tem uma sentença aí, mas estamos esperando a publicação dessa sentença para que a gente possa também externar aos colegas aí, que vai gerar, com certeza, vai gerar aí um ganho para todas as categorias aí do mês de março de 2017 e do mês de março de 2018. Então são esses 2 meses que deixaram de ser respeitados, né, e que o executivo deixou de respeitar. Todavia o sindicato foi buscar e judicializou, como tantas outras que nós podemos logo mais adentrar aqui, tantas outras causas que nós buscamos judicializar aí, e que foi um avanço, mais um avanço de ganho real, então, para a nossa categoria aí do município. E aqui tem uma parte aqui na página 14, a aproximação bem contundente aí do sindicato com os servidores. A gente pode citar aqui os encontros de formação, que é a ida nas unidades, nas escolas, ou até mesmo acompanhar paralisações de servidores como o da Codepas, que também aconteceram durante esse ano, né? Perfeitamente. Nós não tínhamos como deixar de acompanhar os nossos colegas aqui, que muitos deles, por ser da economia mista ali, não são contemplados como nós de representar. Nós não temos a representatividade deles, mas de fato eles são associados nós para usufruírem de tudo que o sindicato tem, tanto das instalações, até como a rede de convênios que o sindicato dispõe, né, de longa data, e a gente procurou nessa gestão de 2016 a 2018, que agora estamos no fim dessa gestão, ampliar para mais de 20% a nossa capacidade de rede de convênio, como mais de 20% a nossa parceria, as nossas parcerias. E tu foi um dos canais, o canal foi um dos canais que nos ajudou aí, né, nessas parcerias. Então fez com que esses colegas massivamente viessem a estar associado com o sindicato. Então nós não poderíamos deixar também de estar presente nessa reivindicação deles, muito justa, de database,
né? Tivemos a oportunidade de ter aqui também o presidente em um dos programas aqui, externando aí as suas reivindicações e as suas lutas da categoria dos colegas associados aqui da Codepas. Bom, quem ainda... Só fechando aqui claro, a palavra do Daluz, só lembrando que os servidores da Codepas a gente tem a representação individual, não a representação coletiva. A representação coletiva, então, cabe ao Sindiurb, e a representação individual, sim, eles podem ter essa assessoria tanto jurídica, quanto assistência odontológica, quanto acesso a sedes e a rede de convênios do Simpasso, por ser uma sociedade de economia mista. Bom, a gente está falando hoje aqui no programa sobre o informativo do Simpasso, que está disponível, aí sendo levado pela diretoria às unidades, mas também disponível no nosso site, na internet, onde as pessoas podem baixar ou fisicamente lá no sindicato. Tem bastante coisa para a gente falar ainda. A gente vai a um breve intervalo e depois tem a parte jurídica, que teve um grande espaço dedicado aqui nesse informativo, e também um assunto importante aí, que é a eleição do Simpasso, que acontece ainda nesse ano, que a gente vai tratar no próximo bloco. Fique aí. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Voltamos com o programa. Hoje estamos tratando do Simpasso Notícias Impresso, que é o informativo do Simpasso, do Sindicato de Servidores Municipais de Passo Fundo, que já está circulando entre os servidores. E agora, nesse segundo bloco da Luz, vamos tratar aí de assuntos jurídicos, porque são 3 páginas dedicadas a esse trabalho aí que é incessante, né, da Luz, de buscar aí os direitos que muitas vezes são retalhados aí dos servidores, né? Perfeitamente. Nós estávamos brincando no intervalo aqui, faltaria muito tempo disponível para nós relatar aqui todas as ações. São mais de 1.000 ações entre individuais e coletivas que o Simpasso busca aos nossos servidores municipais. E quando nós falamos em todos os servidores municipais, nós temos cerca de 78 categorias aí que o Simpasso tem a legitimidade de representar. Mas para pegar um gancho aí que nós estávamos falando de database, o município também deixou de respeitar uma lei do piso nacional, ao qual nós buscamos, através de uma ação coletiva... Piso Nacional do Magistério. Piso Nacional do Magistério. O Piso Nacional do Magistério, o município deixou de pagar o que nós buscávamos, e não tínhamos que nós buscar através de uma ação coletiva, já que, infelizmente, chegamos a 2,84, o maior índice inflacionário. Foi o maior índice inflacionário aqui, mas desrespeitou a esta categoria, que também ela tem uma lei do piso. Então buscamos essa ação coletiva, e essa ação coletiva ela vai repercutir para todos os níveis e graus do magistério, né? Então, tão logo acreditamos que nós também possamos trazer aqui já algo a respeito desta ação coletiva do magistério, tá? Em busca dos 6,81, que era o que preconizava a lei do piso para os nossos professores do magistério. Passando a bola para o Jairo, ali, o que mais que a gente pode destacar aí em termos jurídicos? Tem um assunto recorrente aqui, Guilherme, e a gente recebe bastante ligação, cobrança lá no Facebook. O pessoal que acompanha sabe que é um assunto que a gente dá bastante atenção, que é o Vale Alimentação dos Aposentados, né? Uhum. A gente fala entre nós ali, é uma judiaria o que foi feito, mas a gente coloca o jurídico à disposição, a gente faz esse atendimento. E só lembrando então uma conversa que a gente teve com o Grefim, né, da Luz, do mês passado. A gente fez uma visita especial lá para esclarecer os nossos servidores aposentados e continuam associados do Simpasso. Em que fase está cada processo? Então, lembrando que são 2 processos, então um deles está em grau de recurso especial e outro em grau de recurso extraordinário.
É importante a gente ressaltar que a gente está brigando por esse direito, a gente está lutando, e enquanto não se esgotarem as esferas que são possíveis de se buscar, nós não vamos desistir, até porque o Simpasso entende que essa é uma luta legítima e esses servidores tiveram um prejuízo que é irreparável. Eles tiveram acesso durante 20 anos a esse benefício, alguns deles, né? E isso simplesmente é retirado do orçamento e não existe uma forma de repor a não ser judicialmente, já que administrativamente, né, da Luz, está esgotado esse assunto com o prefeito, então a princípio a gente não vê nenhuma porta administrativa para discutir isso que não seja judicial. Por parte dele, né? Todas as vezes que nós nos reunimos com o Poder Executivo, a gente cobra. Nós cobramos, ó, a bandeira, ela sempre é trazida às mesmas negociações, todavia o Executivo se abstém de ir à frente com essa bandeira para dirimir, porque com a lei complementar ele pode dirimir, sim, ele pode, como nós estamos buscando, né, e está em grau recursal aí, o reconhecimento do direito adquirido desses colegas. Inclusive, né, a gente fez projeto com a colaboração dos servidores e do jurídico para tornar esse vale uma verba autônoma. Isso. E esse processo foi aberto e está parado na Procuradoria do município. Então, nós, como sindicato, a gente vê que o Executivo não tem interesse de resolver administrativamente. Pois é, e a cada item aqui do jurídico que é citado, também informa-se o andamento dele. Né? Claro que é de uma forma bem sucinta, mas quem quiser aprofundar mais pode buscar aí a nossa assessoria que está disponível. O que mais que a gente tem aí, presidente, que a gente terá tempo de destacar aqui no programa, né? Porque a gente vai ter que escolher, não dá para falar de todos, ser breve, mas, por exemplo, assim, ó, uma categoria, as serventes de escolas, estão em todas as unidades, seja educação infantil, ensino fundamental e outras unidades, inclusive, outras secretarias, incluindo. Essa categoria passou a ser reconhecido a partir de 2017 o 40% adicional de insalubridade. Todavia, esses colegas, eles sempre permaneceram com as suas atividades laborais nos mesmos locais, exercendo as suas atividades. Ou seja, eles têm o direito desde 2012. Desde 2012 eles têm esse direito. E o sindicato reuniu as colegas, chamamos todos para uma reunião e estamos trabalhando com ações individuais, buscando então todo esse prazo, esse lapso temporal retroativo dessa diferença do adicional de insalubridade para essas colegas. Também tem diferenças salariais, aí, por exemplo, assim, de desvio de função, colega que trabalhou numa função que o sindicato, inclusive, já angariou êxito, sentença procedente, todo esse tipo de ação jurídica aí, o sindicato tem se debruçado, aumentou muito essa gestão, as demandas, porque muitas pessoas nos procuravam e a gente... É uma demanda individual, o servidor chega lá com uma dúvida, ele tem alguma restrição, mostra um contra-cheque e geralmente, ou ao casos raros não, mas geralmente a dúvida de um, o problema de um acaba sendo de outro, né, da Luz? Acontece que a gente tem que daí chamar aquela categoria, tratar com ela, descobrir o problema e aí o remédio, quando não resolve administrativamente, acaba sendo o remédio judicial. Em função disso é que a gente destacou 3 páginas só para remédios judiciais dentro do informativo. São 3 páginas, mas o atendimento é diário, né, da Luz? A gente vê circulando lá pelo Simpasso Central, onde a gente acaba observando mais, mas também no pátio, que a procura diária é grande e aumenta a cada dia, né? Perfeitamente, como eu falei antes, essa gestão parece que vassoura nova, todo mundo quer mesmo, né? Quer vai. Então, assim, aumentou sensivelmente o número de ações e a procura dos servidores junto ao sindicato. Nós não conseguíamos antes falar com o presidente, com o vice-presidente, nós sempre estamos por lá, ou se não estamos no sindicato, estamos nas secretarias buscando essa interação e ver a necessidade dos colegas, se aproximando através de muitas reuniões com os colegas. Então isso com certeza gerou muito mais demandas na esfera judicial quando nós não conseguimos resolver através de processos administrativos. Diga-se de passagem, através de diálogo, conseguimos resolver muitos processos administrativos, né, Jair? Um deles, ou seja, muitos deles foram a questão da redução da carga horária. Através da Lei Complementar 410, dezembro de 2017, mais de 20 categorias,
né, tiveram uma readequação de carga horária de 44 para 40 horas, que vinham solicitando há muitos anos, por erros de editais de 2002, 2004, 2006, 2008, e assim nós conseguimos, através desses processos administrativos, evoluir com muito diálogo, colocando ao Executivo a real necessidade que tínhamos de avançar na esfera administrativa para que não entrasse na esfera judicial dezenas e dezenas de pessoas aí, gerando inclusive uma oneração aos cofres públicos aí de ter que pagar aí depois honorários sucumbenciais aí. Então, pensando nisso, também através de processos administrativos, muitos evoluíram-se com esta gestão através de diálogo. Tem um exemplo que a gente conversou essa semana numa visita à humanidade na Escola do ZAC, a gente agradece que teve lá. Um caso bem simples, é o pagamento do regime especial de férias e do terço constitucional. Isso é uma demanda antiga, vários professores já entraram com esse processo, vários já receberam, e para nossa surpresa, sempre que a gente visita a unidade, tem aquele servidor que diz: opa, eu não entrei ainda, posso entrar? A gente diz: pode, para o jurídico está aqui à disposição, coloca o telefone. E só para complementar essa informação, então, o caso do regime especial de férias e do terço constitucional, a gente teve uma servidora que entrou no mês de janeiro e agora já está em cálculo de RPV. Então, só para demonstrar que essa é uma ação vencida. Entra com o processo e o resultado já está claro ali. Pois é, e outros casos nem precisam ir a processo, outras conquistas, que é, por exemplo, o recesso das assistentes, que virou lei, está aqui no informativo. Mandato tampão, que também está no legislativo já para que as providências sejam tomadas e ele se torne uma lei tão esperada, né? Perfeitamente. Bem colocado e lembrado por ti, Guilherme. Isso também é de anos, essa luta aí. E quando nós entramos em 2016, a categoria, principalmente das assistentes, dizia: nós estamos esquecidos aqui. E muitos falavam para elas e elas se sentiam desprestigiadas. Então, vocês não vão conseguir. E até nesse recesso, e agradeço a toda a categoria que credibilizou e acreditou na luta do sindicato, através do diálogo com o Poder Executivo, conseguimos sim, com a ajuda do Poder Legislativo que veio, e foi um processo muito célere nesta Casa Legislativa aqui, para que o recesso delas se tornasse lei, tanto o recesso como formação continuada, e que não fosse sempre uma luta travada pelo sindicato. Desta gestão, desde 2016, nós tínhamos conseguido só através de decreto. Agora realmente veio esse prisma parametrizar como lei para elas, e todas elas estavam presentes aqui no dia da votação. Então foi uma alegria, e para nós é uma alegria maior ainda de ver as colegas ali contentes, regozijando ali por um avanço que há muitos anos elas vinham buscando. E nesse dia aí foram 2 avanços no mesmo dia, né? Aí é o recesso das assistentes e a formação continuada, que foi garantida no mesmo projeto de lei. Perfeitamente. O outro que tu citaste, cremos que nos próximos dias aí vai a votação aí, e já vamos convocar os nossos queridos professores aí para que possam estar presentes, né, os que estão afetados aí hoje pelo mandato tampão, que vão passar a ter esse direito aí, conclui o mandato tampão e terão o direito a concorrer à direção escolar por mais 2 mandatos consecutivos. Bom, a gente não vai contar todo o filme, né, porque o informativo é grande aqui, mas uma boa parte a gente já anunciou, digamos assim, as manchetes. Você busque o seu aí e se informe direitinho sobre o que está acontecendo no Simpasso. Mas eu gostaria de pegar aqui um gancho na fala do presidente, onde o Daluz foi enfático ali em lembrar que esse ano, e daqui a poucas semanas, tem eleição do Simpasso, e não é só pelo destaque de uma disputa eleitoral, mas sim da importância dos servidores se unirem, os associados se unirem ao seu sindicato para que ele se torne mais forte. Então, além dessa importância da Luz e Diário, eu gostaria que vocês falassem sobre o que já foi feito, né? Porque já foi dado aí o pontapé inicial para esse pleito eleitoral. Agora, no dia 24, foi publicado aí digamos assim, a instalação da comissão eleitoral. Então, como é que será a partir de agora, e a importância de todo mundo estar presente nesse processo aí, discutindo e fazendo o Simpasso crescer?
Esse processo, como tu bem colocaste, a partir de agora, então, a comissão eleitoral é que vai presidir todos os trabalhos que dizem respeito ao andamento, então, das eleições do Simpasso. Antes, no estatuto, dava uma legitimidade maior ao presidente do sindicato. Esse estatuto, a comissão eleitoral é ela que preside todos os trabalhos. Inclusive, antes era o presidente que estava saindo que empossava, ou que estivesse, que realmente pudesse ser reeleito, ele que empossar a nova diretoria. Não, isso, de acordo com o Código Civil e até o próprio normativo da MTE, é a comissão eleitoral. Todo o desfecho do processo eleitoral é da comissão eleitoral, ela que preside todos os trabalhos com legitimidade e amparo no Estatuto Social. E sim, nós fizemos uma fala, e como tu bem colocaste, que todos devem participar, até porque nós temos que ter um sindicato muito pujante, dar continuidade, não só... Além da pujança do sindicato, termos uma preocupação premente na saúde financeira do sindicato, com a questão aí hoje, né, Jair? Infelizmente, num processo aí que temos que se readequar os sindicatos aí, que não temos mais uma contribuição, que ela deixou de ser obrigatória, então aquela contribuição massiva de todos os servidores, ela hoje não é aportada ao sindicato. Então, com certeza, muitos sindicatos hoje têm que se readequarem. Então, a saúde do sindicato é importante, tem que todos estarem, todos os nossos associados têm que se envolverem nesse processo, tem que olhar quem que são os representantes, e isso a gente fala não somente do corpo da executiva diretivo, mas do conselho fiscal, das comissões sindicais, dos delegados sindicais, os quais estão envolvidos neste processo eleitoral de estarem representando os seus pares, as categorias, junto ao sindicato e nas databases e em todas as reivindicações do nosso funcionalismo. Jairo, já que o Dalu sempre salienta que tu é o cara dos números, então conta pra gente aí, a comissão está nomeada, quem são os integrantes dela e a partir de agora os prazos, quando que começa a inscrição e finaliza das chapas, a campanha e o dia de votar ele está previsto para quando? Então a comissão está empossada, né? O próximo passo é a comissão se reunir, decidir quem vai ser o presidente entre os membros da comissão, entre os titulares e os suplentes, e decidir a forma de sucessão e o secretário dentro da comissão. Feito isso, o passo seguinte é abrir as inscrições das chapas, que a gente prevê que isso ocorra no mês de setembro, né, Daluz? Depois disso, tem um prazo ali que é no mínimo 15 dias para a campanha eleitoral. Prevendo isso, a gente imagina que a eleição ocorra no final do mês de outubro ou início de novembro. Já tem uma chapa vencedora aí. E só puxando um pouquinho, Daluz, na tua fala ali, nesse assunto Fala Presidente dentro do informativo, lembrar o servidor que não é só o voto, ele tem que participar de todo o processo. Ele tem que indicar membros para conselho, ele tem que indicar membros para ser delegado sindical, ele tem que se envolver, ele tem que ir no dia e votar. É importante que esse quórum seja preservado. O Estatuto alterou a questão do quórum, baixou de 50% para 30% na primeira chamada e depois 20% e assim sucessivamente. Mas mesmo assim, esse é um processo que tem que ter o envolvimento de cada servidor. Então, para encerrar, Guilherme, o nome da comissão. Então, nós temos o Paulo Dutra, que já dirigiu várias eleições, tanto no Simpasso, quanto no Ipasso, quanto na Capacema, já tem experiência. O Eduardo Lucieto, lá do Ipasso, que é conhecido entre as figuras. O Thiago Stevens, que é uma novidade nessa comissão. A Vera Vieira, da Capacema, então o Capacema está envolvida nesse processo. O servidor aposentado Amos Leodir, que é conhecido também no departamento tradicionalista que presidiu a última eleição, e do Grefinha Dinamara Promocena. Tá então, certo. Esses são os integrantes da comissão eleitoral. Nosso tempo está se esgotando, já se esgotou na verdade, então só tenho o tempo de agradecer vocês aí mais uma vez pela participação aqui na TV Câmara, nesse programa que é o Simpasso na TV. Estejam sempre bem convidados a voltarem aqui no programa, né, Daluz? Com certeza, nós que agradecemos, Guilherme, desejamos a todos aí que possam dar continuidade aí a acompanhar os nossos programas, e sempre para nós é um prazer estar voltando aqui interagindo com nossos colegas. Jairo, obrigado também a você.
Como disse o presidente da Luz, o prazer é nosso de estar aqui, essa é a nossa forma de contato com os servidores e é importante então que a gente tenha esse acesso, tanto eles a gente e a gente a eles, então através da TV Câmara. A gente agradece à Câmara de Vereadores de Passo Fundo pelo espaço cedido aqui ao Simpasso. O programa de hoje fica por aqui. Você pode revê-lo nas nossas redes sociais ou também nas redes sociais da TV Câmara. Até lá, valeu!